Rian Francisco, ainda em readaptação após se recuperar de uma cirurgia no joelho, também treinou normalmente, tá? Então o Mike treinou, né, depois de um trauma que sofreu. Rian também treinou, sem nenhum tipo de restrição, né? Ele estava já na fase de transição e ao longo do tempo aí ele ia sendo incorporado nas sessões de treino do São Paulo, junto com os outros jogadores, tanto que já está treinando sem restrição, treinando normalmente, o que é uma ótima novidade. E agora é aprimorar a parte física, né? Treinar aí e vamos ver aí quando o Roger vai achar melhor relacionar ele para os jogos do São Paulo. Já o atacante Paulinho, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, seguiu a programação de transição acompanhado da preparação física do clube, além de trabalhos individualizados no gramado. No caso do Paulinho, ainda vai demorar um pouquinho para voltar, né? O Rian já está recuperado, já fez a transição, já está no gramado. O Rian vai voltar só depois que volta o Paulinho, né? O Paulinho vai demorar um pouquinho aí porque ele se machucou na final da Copinha, lá naquele raio daquele gramado sintético do Pacaembu, né? Então tá aí, boas notícias, né? O Mike tava ali com trauma, mas já tá recuperado, Rian treinando, Paulinho também seguindo a sua programação, boas notícias aí. O bom é que a gente não tem ninguém no DM, o único que tá no DM é o Paulinho, né? O Rian tá mais, evidentemente, e tem o Lucas também, né? O Lucas, infelizmente, teve um acidente ali no jogo contra o Galo, né? Então a gente tem machucados o Paulinho e o Lucas, né? Então nosso DM aí tá bem quase vazio, podemos dizer assim. Claro que lesões ao decorrer da temporada são normal, né? Algo normal acontecer, mas só de não estar nem de perto o que aconteceu no ano passado já dá um alívio, né? Tu fica ufa, né? Pelo menos a gente tem aí quase todo mundo disponível e não igual no ano passado que tinha 10, 15 jogadores fora. Para um negócio assim, irmão, nem a NASA explica o que aconteceu no passado. Um negócio de maluco aí. Meu parceiro, o que acontece? São Paulo acertou a contratação do Arthur. E, vamos lá, como todo mundo sabe, né, só para recapitular aqui, já comentamos sobre o acordo, né, ele chega aí por empréstimo até o final do ano e tem uma opção de compra ali de 6 milhões de euros por 60% dos direitos do Arthur. Né? Aquela coisa, se chegar uma proposta de fora, o São Paulo pode exercer a compra, né, para ele não ir para o time, e o São Paulo exerce a compra, ele fica no São Paulo. Já comentamos também sobre essa cláusula aí, que foi uma das questões ali para ele poder vir jogar aí no São Paulo, né? Aí o que acontece? Ó, informação que traz o blog do São Paulo, o Gabriel Sá também te entrega uma informação nesse sentido. Apesar desses 6 milhões de euros ser um valor considerado significativo para a realidade financeira do clube, a diretoria do São Paulo já avalia alternativas para viabilizar a permanência do Arthur e não comprometer o orçamento do clube. É justamente nesse ponto que entram dois elementos-chave. A dívida do Botafogo pela vinda do goleiro Lucas Perry e o Ferrarese, que acabou de ser emprestado para o clube carioca. Primeiro sobre o Perry. No caso do Perry, o Botafogo ainda possui valores pendentes a serem pagos ao São Paulo pela negociação do goleiro, que posteriormente foi vendido para o futebol europeu. Essa dívida pode ser utilizada como moeda de troca em uma eventual compra em definitivo do Arthur. Na prática, isso significa que o São Paulo poderia abater o valor da contratação utilizando esse crédito, reduzindo significativamente o investimento que seria em dinheiro. Esse tipo de operação é cada vez mais comum no futebol, especialmente entre clubes que mantêm relações comerciais recentes. Então, se o São Paulo for comprar o Arthur, né, chegou a proposta, o São Paulo quer exercer a compra, ou no final do ano, o São Paulo entende que quer ficar com ele e querer exercer a compra, o São Paulo tem esses dois trunfos aí. A dívida que o Botafogo tem com o São Paulo pelo Perry, né, pode ser abatida aí com uma moeda de troca, em relação ao Lucas Perry. E tem o Ferrarese. O outro ponto que pode influenciar diretamente o desfecho da negociação é a situação de Nahuel Ferrarese. O zagueiro pertence ao São Paulo, mas está emprestado ao Botafogo até o final de 2026, com opção de compra estipulada em valores próximos aos do Arthur. Diante disso, existe a possibilidade de que o clube carioca exerça a compra do Ferrarese e utilize esse valor como compensação na negociação pelo Arthur. Na prática, isso poderia resultar em uma troca indireta, equilibrando financeiramente a operação,
para ambos os lados. Então é isso, São Paulo colocou aí não colocou, né? Fechou esse acordo com o Botafogo por 6 milhões de euros, caso queira comprar o jogador. Só que o São Paulo não é que necessariamente vai comprar o Arthur por 6 euros. Primeiro que pode ser que o São Paulo não queira ficar com ele. Às vezes ele vai mal e quer devolver. Tomara que isso não aconteça. Evidentemente quer que o cara jogue bem, rende, que se dê bem no São Paulo. Agora, se o São Paulo quiser comprar, tem 2 trunfos. Ferrarese, né? Os valores ali é bem próximo. Se eu não me engano, é até 6 milhões de euros o Ferrarese, né? Que tá a opção de compra dele com o Botafogo, se eu não estou enganado. Né? Então poderia fazer um negócio ali que seria pau a pau. E não sei quanto, né? O blog do São Paulo acabou não colocando aqui. Tem essa dívida do Botafogo pelo Ferrarese, né? Não sei quanto que o Botafogo tem que pagar, mas é alguns bons milhões aí, né? Então tem essas duas questões. Pode ter a troca com o Ferrarese ou abater o valor do PR, né? Como moeda de troca. Aí você diminuiria ali o valor, que é 6 milhões de euros. Então vamos ver aí o que deve acontecer caso o São Paulo queira comprar, é ter um abatimento aí com uma dessas duas negociações. Então vamos ficar de olho. Eu também acho que o São Paulo já fez já trouxe o Arthur, já pensando nisso também, ó, a gente tem uma dívida aqui com o Botafogo, acabamos de emprestar o Ferrarese, né? Então o São Paulo já trouxe o Arthur, já pensando nessa possibilidade. Se quiser de comprar, ó, tem um pé aqui e tem um Ferrarese. Acho que o São Paulo já trouxe o Arthur pensando nisso, porque 6 milhões de euros é uma grana alta, né? Não acho que São Paulo falou, não, vamos fechar aqui um acordo, opção de compra de 6 milhões de euros. Não sei se São Paulo fez esse acordo pensando que vai pagar os 6 de euros. Acho que foi pensando em uma possível negociação de troca aí, que é o correto, né, cara? Se o Botafogo tem débitos aí em aberto com o São Paulo tá mais do que certo aí de querer colocar esse negócio como uma moeda de troca, né? Uma moeda de troca é aí. Então, vamos aguardar, vamos ficar de olho aí. Claro que a gente sempre vai torcer pro cara, irmão, jogar bem, né? Inclusive, espero que o São Paulo compre ele, porque se o São Paulo for comprar ele, significa que ele jogou bem no São Paulo. E é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer que o cara jogue bem. Então, pro São Paulo exercer a compra, ele tem que ter aí uma boa passagem pelo São Paulo, que é o que a gente sempre torce. O sucesso do cara também é o sucesso do tricolor, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, o Luciano deve ter mais liberdade para recuar no campo como o segundo atacante do novo esquema de Roger Machado no São Paulo. O técnico tem pedido para que o jogador não seja um meia de toque de bola, como faria um 10 clássico, mas sim um atacante que tabele e infiltre na área. Já comentamos sobre isso, né? Acabamos de comentar aqui sobre a questão dos pontas, e uma das novidades, das mudanças que a gente vai ter já para o jogo contra o Inter, além dos pontas pelo lado, é o Luciano voltando a jogar na posição de meia, né? Aí o Roger quer que ele seja um atacante que tabele e que infiltre na área, e não seja aquele meia clássico, né, de um toque na bola, coisa que evidentemente que ele não é. Ele é um segundo atacante. O Luciano tem que estar perto da área. Quando o São Paulo estiver com a bola, quando a posse for do São Paulo, o Luciano tem que estar o mais perto da área possível, que é a melhor qualidade que ele tem, que é a finalização, o oportunismo, o gol. Então, São Paulo está com a bola, ele tem que estar perto da área. Se tiver um cruzamento, um bate-rebate, o zagueiro tira, sobra para ele, então ele tem que estar perto da área para poder finalizar, né? Quando a bola chegar, ele poder finalizar e fazer o gol. Essa é a principal qualidade do Luciano. Então, quando colocar o cara para meia, vai voltar toda aquela questão que tinha desde a época do Rogério Ceni, cara. Esse negócio de meia, se eu não estou enganado, foi o Ceni que começou a botar o Luciano de meia, se eu não estou maluco. Se o Ceni não começou, se não foi ele que começou, tem esse papo desde a época do Ceni. Ele pode ter até não ter sido o técnico que começou, bota ele de meia, mas já tinha isso com o Ceni. Em 2022, a gente está em 26 e vai voltar todo aquele negócio que o Luciano da meia, que não sei o que. Apesar que, como o Gé botou aqui, o Roger não quer que ele seja aquele 10 clássico, né? Que seja mais um segundo atacante aí, tabela, infiltro na área, apareça. Vamos ver se com essa movimentação diferente de um 10, ele consiga render no esquema. Porque se for para ele ser realmente um camisa 10 de fato, de origem, aí realmente, assim, é chover no molhado que não vai dar certo. Porque nunca deu certo em anos, não é agora que vai dar, né? Então, ele vai jogar de 10, mas com uma movimentação diferente de um 10 clássico.
Agora é torcer para na prática isso aí funcionar e já vamos ver isso aí no jogo contra o Inter, né? Na próxima quarta-feira. Vamos ficar de olho. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. No gramado. O Enzo Dias vem se destacando em termos de números no São Paulo. Ele é um dos jogadores mais regulares do elenco em 2026. O lateral está entre os atletas que mais atuaram até aqui. Se firmou aí como uma das principais peças da defesa são paulina. E de acordo com o levantamento do SofaScore, Enzo é o quarto lateral do Brasileirão com mais desarmes. Em 6 jogos disputados foram 18 desarmes de Enzo Dias. Constantemente ele aparece pelo lado esquerdo, né, como mostra ali o seu mapa de calor, ele que é lateral esquerdo inclusive. A média de desarmes também impressiona, são 3 por partida, fora que foram outras 10 ações defensivas, são 6 cortes, 3 chutes bloqueados e uma interceptação. Os números reforçam o bom momento do lateral esquerdo argentino. Apesar disso, ele foi muito criticado no jogo contra o Palmeiras por conta de um cartão amarelo besta que ele tomou. Ele que tem esses momentos de loucura dele em algumas partidas que deixa o torcedor maluco, né? Mas para muitos é melhor ele do que o Wendel. Para você, o Enzo Dias é o dono da lateral esquerda ou tem espaço pro Wendel? Tem que contratar outro lateral? Comente aqui abaixo. Ferreirinha estaria negociando a sua saída do São Paulo para a próxima janela de transferências. A informação partiu do jornalista Ramone Ártico, né, da mídia alternativa do Tricolor, e de acordo com Ramone, o Ferreirinha negocia com o Besiktas da Turquia. Em nenhum momento o Ramone fala sobre valores em relação à saída do Ferreirinha, mas vários portais da mídia alternativa estão falando aí numa oferta na casa dos 6 milhões de euros mais ou menos. As conversas estariam em estágio inicial neste momento e muitos portais estão vinculando essa questão dos valores sendo uma informação do Globoesporte.com, tá? Colocando como se fosse o GE que tivesse trazido essa informação dos 6 milhões de euros por Ferreirinha vindo do Besiktas. Mas, entrando no site oficial do Globoesporte.com, como bom jornalista que temos que ser, né? Curiosos e pesquisadores, fomos lá pesquisar e não tem absolutamente nenhuma matéria falando sobre Ferreirinha no Besiktas, muito menos sobre valores 6 milhões de euros, tá? Então é uma informação que é de alguns portais da mídia alternativa, então que fique bem claro, não foi o Ramone Ártico que falou, não foi o Beiço que falou, não foi o Globoesporte.com que falou. Tô colocando aí o print para vocês de quem postou essa informação e não é a primeira vez que esses portais aí colocam na conta do GE algo que o GE nunca escreveu. Então para vocês aí da mídia alternativa, né, vocês de páginas que não metem as caras, que não colocam o rosto como nós fazemos aqui com muita responsabilidade, tomem cuidado na hora de passar informação pro torcedor são paulino. Não queira colocar aí algo que não é verdade descaradamente na conta de alguém que, ou de alguma pessoa, ou de algum portal que não existe, que nunca existiu. Isso é você iludir, é brincar com a cara do torcedor. Tem um influenciador aí que tá postando que o Bahia vai fazer uma proposta por Lucas Moura. O Bahia faria uma proposta de 3 milhões de euros por Lucas Moura, que o Rogério Ceni teria pedido, o que não procede. Esse aí pelo menos tem a coragem de meter a cara, né? De mostrar a cara e mostrar que é ele que tá falando. Então, mano, tem que ter muita responsabilidade. Vocês que trabalham com a mídia alternativa, eu tô há 10 anos aqui quase. E é muita responsabilidade. A gente pode errar, pode dar barrigada, isso faz parte realmente da profissão, né? Não vai ser uma vez, não vai ser duas, isso é muito comum. Mas deliberadamente, assim, tipo, mentir na cara do torcedor, aí é sacanagem, tá? Então vamos colocar aqui os fatos. Fato é, segundo o Ramone Ártico, o Ferreirinha estaria negociando com o Besiktas. Repito, o interesse do Besiktas não é de hoje, rapaziada. É real, não é de hoje. No ano passado, o Besiktas já tinha feito uma proposta pelo Ferreirinha, mas São Paulo recusou. A proposta foi bem nos últimos dias da janela de transferência do ano passado, a segunda, mas São Paulo recusou porque o Ferreirinha estava vivendo boa fase, era um jogador muito importante e o São Paulo segurou ali a proposta, não deixou o jogador. Agora em baixa, Ferreirinha não é mais um jogador inegociável, tá, rapaziada? Pode sim ele deixar o clube do Morumbi no meio do ano. Se vai ser pro Besiktas, eu não sei. Se vai ser pro Panathinaikos, eu não sei. Se vai ser pro Trabzonspor, também da Turquia, eu não sei. O que eu sei é que, segundo a Ramone Ártico, o Ferreirinha estaria negociando sua ida para o Besiktas. Quanto a valores,
Ainda não sabemos, tá? Você venderia o Ferreirinha? Comente aqui abaixo a sua opinião, ou se você acha que ele pode ser útil, também comente aqui. Alvo do São Paulo, na última janela de transferências, Gustavo Scarpa está novamente no mercado. O Atlético Mineiro vai fazer uma reformulação no elenco na próxima janela de transferências e o Gustavo Scarpa estaria na lista de dispensa do Galo. A informação foi trazida pelo jornalista Everton Guimarães. Tá vendo como a gente sempre traz aqui a fonte pra vocês? Por quê? Porque é responsabilidade, cara. A gente não tira informação do Toba. A gente vê, pesquisa, né, vai buscando informações e trazendo aqui pra vocês tintim por tintim, fonte por fonte. É assim que se faz, tá? Outros nomes também aparecem na lista de dispensa do Atlético, como o Júnior Alonso, Igor Gomes e também o Bernard. Scarpa já foi alvo do São Paulo e agrada a diretoria São Paulina, a atual diretoria inclusive. É um jogador versátil, pode jogar por dentro ou pela ponta ali, cortando por meio, né? O Galo tava pedindo na época que o São Paulo chegou a consultar o jogador, cerca de 21 milhões de reais para negociar o Scarpa. Agora, com o jogador sendo praticamente colocado no mercado, o valor deve cair bastante, ou até mesmo uma rescisão pode acontecer, é uma possibilidade. Você, se fosse da diretoria São Paulina, você tentaria a contratação de Gustavo Scarpa para fortalecer o elenco do São Paulo, ou acha que já passou essa boiada aí? Comente aqui abaixo a sua opinião, deixando claro que não há negociação em andamento do São Paulo com Gustavo Scarpa, é só um nome que já esteve na mira do São Paulo, que ainda está inclusive, tá? Que está no mercado. Pode ser uma possibilidade, pode ser uma boa alternativa. Aí eu deixo a opinião de vocês prevalecerem, mas não existe negociação por Scarpa neste momento, que fique bem claro aqui, como temos responsabilidade aqui com as informações. Temos que deixar isso o mais claro possível. Mesmo assim, vai ter gente nos comentários falando: ah, lá, o Beice falando de novo, colocando o Scarpa no São Paulo, não sei o que. Sempre tem os caras que nem assistem o vídeo e vai comentar aqui abaixo. Já está de olho no jogo contra o Internacional, jogo que será na próxima quarta-feira, e algumas informações importantes para a gente passar. Como eu falei, o próprio Roger Machado conversou ali bastante com a imprensa, né, antes ali do treino, então a gente trouxe essa informação para vocês aí em vídeo, e ele deu uma letra importante. Fora de campo, vai tentar falar mais fácil na entrevista coletiva, entendeu as críticas que foram feitas aí pela imprensa. Dentro de campo, Roger Machado vai jogar com pontas. Ele deixou uma letra aí que vai fazer um time com alas, com pontas para esse jogo contra o Internacional. Alas não, né? Pontas. Alas a gente poderia jogar naquele esquema 3 zagueiros. Com pontas, então, para o jogo contra o Internacional. Ele ganha mais uma opção para esse time, que é o Arthur, que pode já jogar na quarta-feira. Mas esse treino também teve a ausência do Mike, preservado, né? Teve um trauma no quadril na última atividade, preservado e fez atividades internas. E teve o Paulinho fazendo a etapa final de transição também, jovem atacante da base. Time com pontas, Vitor Boni. E aí, tem uma letra interessante também do Roger, que é o seguinte: tá, beleza, vai jogar com pontas. Agora tem o Arthur, mas quais seriam esses pontas, né? Porque é uma dúvida real que a gente pode ter nesse time do São Paulo, né? Tem poucas opções para você tentar uma variação nesse sentido. O São Paulo, infelizmente, hoje é um time que tem uma limitação ali de certas peças, né? E não à toa entraram Tap e André Silva pro jogo ali contra o Palmeiras, né? Para tentar buscar o jogo pelas alas. E aí o Roger deu uma letra interessante. Ele testou e cara, gostou, falou muito bem ali, do ponta TT. Ele que é da base, né, foi o titular do time na Copinha, disse então que ele vem treinando muito bem e deve levar o TT para o jogo contra o Internacional. Eu gosto desses testes, eu sou fã da base, sempre falo aqui, eu acho que o Luca era uma opção melhor, mas ele mesmo explicou que o Luca tá na seleção de base, que o São Paulo não conseguiu liberar o Luca da seleção de base. Estamos com uma moral do grande também, hein? Enfim, mas não conseguiu liberar o Luca da seleção de base, que é o assim, jogador mais pronto, e aí ele observa agora o TT como opção aí para esse jogo também contra o Internacional. O que é curioso, porque o Luca, em 4 jogos que ele iniciou o trabalho, nem relacionado foi. Agora, é uma pena não ser liberado, porque ele seria titular. Enfim, fato é que antes tarde do que mais tarde, né, Ban? Exatamente. Eu também, ainda mais no momento complicado como o São Paulo vive, sou extremamente a favor de colocar a garotada para jogar. Tem que colocar para jogar, na pressão mesmo, na dificuldade mesmo, porque aí é que se molda também. Claro, tendo paciência, entendendo cada contexto, mas se não colocar para jogar, vai colocar quem? E esses são os problemas de uma troca de comando tão cedo na temporada, né? Porque o elenco foi montado e moldado conforme as necessidades de um outro treinador, que tem uma outra ideia de jogo, uma outra ideia de formação. É o que você falou, a gente não tem no elenco grandes opções para jogar pelas pontas, que é a formação, que é um setor que o Roger quer utilizar. Não tem, tem o Ferreirinha de mais velocidade, mas que está mal, podemos até falar do Tapia, que pode ali jogar pelo lado, mas também não é exatamente onde ele mais se destaca. Não tem opções, e agora chega o Arthur para tentar incrementar um pouco esse setor no elenco do São Paulo. Cara, agora a responsabilidade fica ainda mais para o Roger, né? Depois de uma semana e meia
além dos 3 dias de folga, de trabalho, agora que ele começa, de fato, a tentar implementar as ideias dele de jogo, começando pela formação. Vamos ver quais serão as soluções que o Roger vai conseguir encontrar. Eu acho que, diante disso, diante da falta de peças mais experientes para esses setores no elenco de São Paulo, tem que necessariamente utilizar a base, melhor do que, talvez, improvisar jogadores que não estão tão acostumados a jogar por ali, por mais experientes que sejam. A gente até falou ontem no próprio Bom Dia, eu com o Raí, com o Matheus, tentando entender mais ou menos como seria, porque entra também nessa conta o posicionamento do Luciano, que sempre que a formação inclui pontas, a posição do Luciano é tema de grande debate. O Luciano vai jogar de meia? O Luciano vai jogar de segundo atacante? Qual que vai ser a função do Luciano? Pode até ser, quem sabe, um 4-2-4, como é o da seleção brasileira. Estava falando com o Raí e com o Matheus ontem, justamente isso. O Caleri e o Luciano mais avançados, 2 pontos abertos, e 2 jogadores ali mais fixos no meio de campo. Mas e como que equilibra a marcação fazendo isso? Então, são uma série de perguntas, porque no meio de campo agora, que foi talvez o principal setor do São Paulo nesse início de temporada, com o Marcos Antônio e Danielzinho, se você coloca mais um atacante por ali, você enfraquece a marcação. Então, são as soluções que o Roger vai ter que encontrar, que tem esse resto de semana de trabalho para tentar pensar nessas soluções, e a gente vai ver os resultados dentro de campo já contra o Internacional. Por mais que o momento do Internacional não seja bom, até venceu o Chapecoense, venceu o Santos nessas últimas rodadas, mas ainda não conseguiu se encontrar dentro dessa temporada. Apesar disso, jogar contra o Inter é sempre complicado, né? É sempre difícil. É um adversário que enche muito o saco de São Paulo, ainda mais jogando no Beira-Rio. Então, vai ser um adversário complicado, um desafio difícil, e agora com uma ideia de time diferente. Antes, o torcedor São Paulino, pelo menos nesses últimos 1 mês e meio, 2 meses, tinha claro na cabeça qual era o time titular do São Paulo. Agora a gente tem algumas dúvidas. Agora a gente precisa encontrar respostas para essa ideia que o Roger quer implementar. E esse jogo contra o Inter já vai ser um desafio importante para isso e para a gente entender como será o time do Tricolor para esse resto de temporada. Então, meu palpite é esse time que está na tela, Boni. Eu acho que ele vai usar, então, ele vai manter a linha ali de 4 defensores. Ele até falou, ele foi perguntado, eu acho que foi pelo Eduardo Afonso, do esquema de assim, 3 zagueiros. Ele deixou claro que ele não gosta, não é assim, a preferência, a prioridade dele. Ele falou bastante do Wendel também, e o Wendel tava numa roda ali com os caras que são mais assim, titulares. Eu fiquei com uma sensação de que o Wendel pode começar jogando quarta-feira, mas pode ser o Wendel ou Enzo por ali. Na direita, Lucas Ramon, então, como opção. O meio de campo, ele explicou, né? Ele vai jogar com 2 volantes e um meia para tentar fazer esse terceiro homem aí, que ele explicou algumas variações, eu vou já tentar detalhar. A gente tá sem Damian Bobadilla para esse jogo, então ele deve jogar com Danielzinho e Marcos Antônio. E ele falou até que o Marcos Antônio é o segundo homem de meio, mas que ele pode fazer uma transição para tentar avançar ali mais próximo da área. Ele quer o Marcos Antônio rodando bastante por ali. Time de pontas, né? Ferreirinha geralmente joga pela ponta esquerda, jogou com ele também ali no jogo contra o Palmeiras, né? Nos poucos minutos que jogou, entrou pela ponta esquerda. Na ponta direita, eu coloco o TT, mas acho que o Arthur, tendo condição de jogo, vai ser o Arthur, né? Acho que tá meio claro isso. Jonathan Caleri ali, centroavante. O meio de campo, aí já é uma dúvida ali, quem vai ser esse homem de meio, né? A gente conversou bastante com o Roger ontem, ele falou do Cauli, por óbvio, que ele vai adaptar a função por ali. Eu fiquei com uma sensação que ele pode, em dado momento, testar o Arthur por ali também, quando ele tiver o Arthur, que é algo que eu não gosto, porque foi o que fez ele sair do Palmeiras, né? Quando o Abel começou a colocar o Arthur por dentro, que ele começou a cair muito. Então, acho importante mencionar isso também. Esse terceiro homem de meio pode ser o Marcos Antônio em dado momento, ele pode colocar o Maia ali para deixar o Marcos Antônio livre. E eu perguntei para ele do Pedro Ferreira, né? Como que ele enxerga o Pedro Ferreira? Porque o Pedro Ferreira na base, ele começou como camisa 8 e aí ele passou a ser camisa 10. Ele falou que ele enxerga o Pedro Ferreira como terceiro homem de meio. Então ele pode ser uma alternativa aí quando não tiver o Cauli, pode jogar com o Pedro Ferreira. E o Luciano, que era a pergunta também. Pô, o que vai ser do Luciano então? E aí ele falou, o Luciano é muito importante pro time e tudo mais, né? Tentou deixar uma letra nesse sentido. Falou que o Luciano é um cara que ele entende que pode fechar ora como esse terceiro homem de meio, ora como um segundo atacante. Então, caso ele colocasse o Luciano, por exemplo, no papel, ele estaria assim, né? Então, deixa eu colocar aqui o Luciano. Ele estaria assim no papel. Mas na prática, ele deixaria o Marcos Antônio, enfim, um pouco mais elevado e deixaria uma dupla aqui, né? E aí um dos alas viria a compor mais o jogo. Seria uma formação nesse sentido. Eu acho que a chave do time do São Paulo é ter o Luciano como uma opção. Eu acho que ele não tem que ter essa cadeira cativa assim, nos 11 iniciais, cara. Penso assim, pelo menos. Então, algumas opções que a gente pensa em relação aos pontas, TT com essa moral, mas eu só não gostaria de ver o Luciano como meia criativa do time, né? Porque ele já vem buscar o jogo, isso é fato. Isso irrita também, né? Porque eu lembro que no jogo no jogo na Arena Barueri, né, do Campeonato Paulista, o jogo lá da fase inicial e no jogo ano passado também, na Neoquímica Arena, ele entregou 2 gols assim, né? Ele fica ali tentando fazer aquele pivô para a zaga, dá um passe errado, desmonta o time. Eu não gosto muito assim, dele nessa formação, mas entendo que ele pode aproximar na área ali também. É o jogador, olha só, quem diria que a gente usar esse termo aqui, né?
mais um termo, alguém leu bem o Luciano, jogador anárquico, né? Como diria o Prof. Hernan. Não, claro que o posicionamento do Luciano, ele vai virar motivo de muito debate. Eu não acho que o Luciano ser uma opção no banco de reservas é um problema. Eu acho que durante muito tempo, inclusive, isso foi uma boa solução. Porque o Luciano, por mais que ele seja bastante decisivo, teve momentos de muita estabilidade. Ter um jogador para mudar um pouco o ânimo do jogo na segunda etapa é muito importante. Agora, vai virar debate. Tem que entender qual que é o contexto do São Paulo. O Luciano vestir a camisa 10 e num esquema com pontas, vai virar motivo de crítica para cima do treinador, vai virar motivo de debate. Ele joga como meio, não tem condição. Isso vai acabar virando uma discussão. Mas, para mim, talvez a minha principal preocupação é com relação ao meio de campo, mas a dupla Marcos Antônio e Danielzinho. Porque se você tira essa trinca, claro que o Bobadilla não está à disposição agora para esse próximo jogo, mas se você tira esse outro nome que pode ajudar com poder defensivo, com poder de marcação, cara, ou você deixa o time muito frágil defensivamente, time muito exposto no meio de campo, ou você tira uma das principais características dos dois jogadores. O Marcos Antônio e o Danielzinho se entenderam muito bem, porque eles também tinham muita liberdade, né? O Danielzinho corre para o campo de ataque, volta, marca, o Marcos Antônio é a mesma coisa, percorre o campo inteiro. Alguém vai ter que se sacrificar para ficar um pouco mais atrás, para marcar um pouco mais. Tanto que a gente fala do 4-2-4, e aí incluindo o Luciano para ser esse segundo atacante mais anárquico, para fazer uma dupla com o Caleri, não necessariamente ser o meia. Se a gente pega, por exemplo, a seleção brasileira, que tem a mesma formação, e aí, claro, mudam-se ideias dentro da formação, mas na seleção, pelo menos, tem o Casemiro ali, que é o cara mais marcador. O Bruno Guimarães ajuda bastante, não pisa tanto na área, então ele também ajuda. O Marcos Antônio e o Danielzinho são diferentes, são caras que vão para frente, que pisam na área, que tentam ajudar, que aparecem no último terço do campo. Então, são muitas dúvidas. Eu acho bastante arriscado o Roger mexer no que de principal deu certo no São Paulo até aqui nesse primeiro trimestre, que é a dupla Marcos Antônio e Danielzinho. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Isso foi o grande ponto positivo desse início de temporada. Uma dupla que encaixou muito bem, que o Marcos Antônio já vinha numa grande fase e ganhou um cara ali do lado que parece que eles estão juntos há anos. Parece que estão há anos jogando juntos e se entendem de uma maneira muito diferente. Então é isso que me preocupa. Acho que o técnico, claro, tem que tentar impor sua ideia de jogo, tem que tentar implementar as coisas que ele acredita, mas me deixa com essa pulga atrás da orelha. O que deu certo no São Paulo nesse início de ano pode estar em risco agora com uma mudança de esquema como essa que você detalhou, cara. É isso, perfeito. A gente vai observando então essas movimentações do Roger Machado, mudanças para o jogo contra o Internacional. Novas revelações sobre as negociações do São Paulo com o atacante Arthur vieram a público nas últimas horas. De acordo com o portal de notícias Nação Tricolor, o técnico Roger Machado foi decisivo na contratação do atleta. O jogador foi um pedido pessoal de Roger, que chegou a fazer ligação para Arthur nos minutos finais das tratativas e conseguiu convencê-lo a fechar com o tricolor. Ao desembarcar em um aeroporto localizado em SP, o atleta falou a influência e ligação de Roger Machado para trazê-lo ao SPFC. Roger é meu amigão de longa data. Trabalhamos juntos no Bahia. Ele me ligou, falou do projeto e eu não pensei duas vezes. Não dá para negar, vindo do SPFC. Estou muito feliz e muito ansioso de rever meus colegas, disse o atleta. Sobre o seu estilo ofensivo de jogo, o atleta falou: podem esperar muito drible, muita convicção para fazer o gol, sempre entrar na área, velocidade e determinação. Com certeza, raça. Acho que podem esperar isso de mim, finalizou.